a própria noção de microcosmo, na concepção moderna, nós não somos um microcosmo mais, né? Porque entre o cosmos e o ser humano existe uma diferença de substância. Nós não temos conexão com o cosmos e, portanto, não temos conexão com o sentido do cosmos. Veja, no universo reduzido, né, a forças materiais, a forças matemáticas, por assim dizer, onde você vai achar um Deus aí no meio? Esse Deus em que os caras acreditam, ele é muito mais miraculoso do que o Deus em que eu acredito. Esse Deus deles faz um treco impossível. Está entendendo? Quer dizer, ele sendo totalmente espiritual, ele atravessa esse mundo puramente material e atinge a alma humana por meios totalmente imateriais. Certo? Porque a alma, ela consiste basicamente em conhecimento. Mas você veja, a física de Aristóteles é a base de toda essa descrição medieval do cosmos. Agora, se você perguntar assim, quanto da física de Aristóteles foi impugnado cientificamente? Só uma coisa, as órbitas circulares. Só isto. Segundo, a física de Aristóteles não é uma física. Só que os caras só descobriram isso em 1970. Fizeram um congresso, a Unesco fez um congresso com Aristóteles e disseram: isso aqui não é uma física, isso aqui é a metodologia geral da ciência. Então, como é que a metodologia geral da ciência pode ser impugnada por qualquer descoberta física? Não pode. Está entendendo? Quer dizer, esse impulso de você de criar confrontos polêmicos, ele não há nenhum. Isso aí é simples autopropaganda. Se você estuda a vida de Galileu, por exemplo, você vai ver que Galileu tem um senso de autopropaganda que é um negócio monstruoso. Era um prêmio Nobel de narcisismo. Newton era outro. Né? Newton era um cara semi-louco, tá, assim, tão autoritário, agressivo. Tá, esses caras todos não eram bons da cabeça. Não é uma pessoa que você possa confiar em termos de busca do sentido da vida. Eram gênios especializados, mais ou menos como calculador prodígio idiota. Filosoficamente, eu acho que são todos desprezíveis, porque a primeira coisa que você tem que exigir do filósofo é que ele tenha consciência do que ele está fazendo. E consciência das implicações do que ele está fazendo. Então, se qualquer sujeito que afirma que a visão heliocêntrica destruiu uma ilusão milenar, né, ele está criando uma ilusão que talvez não seja milenar, mas vai durar um século. E ele não sabe que está fazendo isso. Mas, veja, até hoje, todo mundo sabe que os dois sistemas de referência são válidos. Mas continua repetindo que o sistema copernicano destruiu uma ilusão milenar. Então, o sujeito que diz isso, ele não sabe o que está falando. Uma coisa não destruiu, nada foi destruído. Se acrescentou um outro ponto de vista, o qual pode ser muito útil para a compreensão da mecânica, do funcionamento mecânico da coisa, cuja utilidade ninguém nega, mas que não pode dispensar a anterior. Não dá para você soltar um foguete no espaço com o modelo heliocêntrico. Você não pode fazer isso. E se você pegar a coisa mais avançada que tem na ciência, ela ainda depende do modelo geocêntrico. Então, por que dizer que ele foi uma ilusão, se você ainda usa, se você ainda depende dele? E daí você vai negar a revolução científica e você vai negar a glória suprema da modernidade, que é de ter destruído as ilusões milenares da pobre espécie humana e revelado Deus a um bando de cretinos. Se você comparar esses gênios, supostos gênios da Renascença, com os gênios da Grécia, você vê que todos eles são mutilados. Galileu, Newton, Descartes. Nenhum deles assim, é um homem verdadeiro. Essa imagem do homem da Renascença, isso é um mito. Né? O homem da Renascença, bom, vai aparecer um desse, depois aparece... Leibniz era um homem desse tipo, né? Mas Galileu não era, Descartes não era, né? Newton não era. Quando você hoje lê a teologia de Newton, você fica... A teologia de Newton era o Islã. Ele queria destruir a teologia trinitária e construir uma teologia da unidade absoluta. Muito provavelmente ele leu isso em fonte islâmica. Não foi invenção dele, porque unidade absoluta é o nome da teoria do Muhyiddin Ibn Arabi, um maior metafísico islâmico, e provavelmente ele ouviu falar de alguma coisa disso e decidiu fazer uma versão ocidental disso. Agora, quando você examina um pouco a ideia da unidade absoluta, ela leva a tantas e tantas e tantas contradições que eu vejo que é uma estrutura autoritária dos Estados islâmicos em geral, e a natureza sempre sangrenta desses regimes que eles criam, e sangrenta e instável. Eles não conseguem criar um regime que dure 10 meses. Né? Eu digo, bom, deve haver algo errado com a sua teologia lá para trás, né? E se tudo é baseado nela e tudo está tão instável assim, quer dizer, você primeiro idolatra o governante, depois você corta a cabeça dele, depois você põe outro pior. Sempre foi assim. Né? Quer dizer, os países islâmicos, eles
vive no caos ou na tirania, não tem outro jeito. Por exemplo, na Arábia Saudita tem uma certa ordem, porque tem lá os wahhabitas, né? Eles fiscalizam tudo, policiam tudo, não deixam ninguém falar o que não concorda com ele, pronto, acabou. Então, tem a ordem tirânica. Mais alguma pergunta? Deve ter pergunta aí online. Espera aí. Você tem que gritar daí, porque você não pode andar. Você falou ontem ou anteontem sobre uma cura, né? Como a gente restauraria depois esse desvio na modernidade? Não, a gente não. Isso aí quem tem que fazer, isso aí é a Igreja Católica que tem que tomar essa iniciativa. Ela tem que rever as suas posições com relação à Revolução Científica e ter a coragem de se opor aos excessos da Revolução Científica. Agora, se você aceita, Galileu, Descartes... Veja, durante o século XVIII, na França, os seminários jogaram fora Santo Tomás de Aquino e adotaram René Descartes durante um século. Isso tem consequência até hoje, né? Quer dizer, a subserviência da Igreja Católica perante a ciência moderna é uma vergonha. Então ela tem que voltar atrás, rever, né? Falou, opa, eu tive muita pressa demais em concordar com meus inimigos, mas eu estava certa. Tem que voltar lá atrás. O livro do Robert Sungenis, né? Galileu estava errado, a igreja estava certa. Eu não sei se o Robert Sungenis está certo na tese dele, mas eu acho que é um livro que faz muito bem, porque ele restaura um debate que nunca houve. Ninguém jamais quis discutir isso. Todo mundo pode dizer, está aqui, o heliocentrismo é verdade, o outro é falso, nós desfizemos a ilusão, bom, mas continuamos usando a ilusão para lançar foguete e dirigir navio. Peraí, que tem uma falsidade no meio disso, tá óbvio, né? Então, o livro dele, pelo menos, tem essa vantagem de renovar um debate que tinha sido reprimido. Bom, GPS. Como é que você se orienta no GPS? É heliocêntrico? Esse é o problema de amplitude universal, isso aí? Um problema civilizacional. Eu não posso mudar o curso da civilização. Mas a gente está vivendo um momento... Eu espero que outras pessoas... poético, né? Eu espero que outras pessoas estejam investigando as coisas na mesma linha que eu. De fato estão, porque aquele filme The Principle, né, e o pessoal do Wolfgang Schmidt está raciocinando mais ou menos nessa linha. O próximo filme que eles vão fazer, que aparece, é o Wolfgang Schmidt, eu e o Seyd Hossein Nasr. Também é nessa linha, né? E esse não é qualquer Zé Mané. Eu sou um Zé Mané, mas eles não são, não. Eu sou um Zé Mané eruditíssimo. Fala um pouco desse The Principle, que eu não sei o que você trata. O The Principle questiona toda a revolução científica e questiona o heliocentrismo, com base numa descoberta de que existe uma linha de elementos de relações eletromagnéticas que perpassa o cosmos inteiro, de cabo a rabo, e que passa exatamente pela Terra. Então isso quer dizer que a Terra não é tão periférica quanto os caras imaginavam. No eixo, pelo menos, no eixo. Bom, isso aí nos induz a recolocar em questão tudo que a gente pensou nos últimos 4 séculos. Quando houve o Big Bang, sobrou lá um conjunto de conexões eletromagnéticas formando uma linha que atravessa o cosmos inteiro, não tem limite para cá nem para lá, e passa exatamente pelo centro da Terra. Como é possível isso? Porque se a Terra é um negócio periférico, tem um treco errado. Se ela não está no centro, sei lá, pelo menos ela está na linha do centro. Você vê, o desespero que os caras têm de encontrar formas de vida, até vida inteligente em outros planetas, por que é? Eles não param de procurar isso. Nunca encontraram nada, absolutamente nada. Mas eles precisam disso. Mas até escrevi um artigo sobre isso, dizendo, bom, que Copérnico tirou a Terra do centro, daí veio Darwin, rebaixou o homem sendo descendente do macaco, e veio Freud, reduziu nossa consciência a um epifenômeno do inconsciente. Tudo isso aí é figura de linguagem, pô, né? Claro que nenhuma dessas teorias pode ter esses efeitos. Quer dizer, até parece que Darwin fez isso para rebaixar o ser humano. Se a teoria de Darwin está certa, o homem está no topo da evolução e não embaixo, então ele não rebaixou em nada. Né? E se a consciência surge de dentro do inconsciente, ela surge, ou supera e transcende. Então essas teorias não têm nada de rebaixar o ser humano. Né? Quer dizer, é o distinto autor que inventa as coisas, esse que está querendo rebaixar, usando Copérnico, Freud e Darwin, né? E também Marx. Marx fez o homem o joguete das forças econômicas. Marx jamais fez isso, pô. Olha, essas discussões de ideias, com base em teoria científica, para cada descoberta científica que os caras fazem, eles inventam 1 milhão de idiotices filosóficas. É sempre assim.
tiram conclusões filosóficas inteiramente absurdas. Por quê? Eles não dominam a técnica filosófica. Pode ter até cultura filosófica, mas a técnica filosófica, aquela que eu descrevi no livro Filosofia Sem Verso, eles não dominam. Porque a técnica filosófica começa com o quê? Começa com a anamnese. E eles não são capazes de fazer a anamnese. Todos eles estão desempenhando um papel social. São papéis sociais falantes, não são pessoas de verdade. Então, não são vozes humanas. Então, pronto, acabou. Toda a filosofia que é feita a partir daí é a filosofia de papelão, ou de isopor. Isso quer dizer o seguinte, a filosofia vale o quanto ela custou, em termos de esforço interior, não somente de esforço intelectual, mas de esforço cognitivo integral. Você vê, mas tem filósofos no século XX que eu digo, esses caras nunca tiveram a menor consciência do que eles faziam. Né? Estão completamente perdidos no espaço. É paralaxe cognitiva para tudo quanto é lado. Não estou falando de hipocrisia, que são mentirosos, que são imorais, eu estou falando só que eles estão no mundo da lua. Um sujeito, por exemplo, para fazer como Bertrand Russell, reduzir a filosofia à análise da linguagem, o que você está dizendo é impossível. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer análise da linguagem só. Para você analisar a linguagem, você vai ter que analisar muita coisa, que não é linguagem. Então, reduzir a filosofia à análise da linguagem é a mesma coisa que você querer reduzir a pintura a um desenho sem superfície. Você vai pintar no ar. O número de filósofos que têm propostas filosóficas irrealizáveis, o próprio Descartes, a filosofia de Descartes é irrealizável, não dá para fazer o que ele está dizendo que faz. Então ele diz que vai fazer uma coisa, faz outra completamente diferente e dá o nome da primeira. Muito bem. Quer dizer, você querer fundamentar todo o universo da ciência na consciência que o eu tem de si mesmo, isto é impossível. Não dá para você pular da consciência que o eu tem de si mesmo para a consciência que ele tem de qualquer outra coisa, que não seja ele próprio. Ele não pode, sei lá, ele não pode ter consciência de uma banana a partir dele mesmo. Como você deduzir uma banana a partir do eu? Não dá para fazer. Então, o que Descartes faz? Ele apela para Deus. E Deus conecta o interior, o eu dele com o mundo. Mas isso não é uma teoria científica. Isso é uma apelação, né? Porque Deus não tinha entrado nisso. Se ele tivesse deduzido desde o começo, Deus não. Ele estava falando do eu, agora de repente ele puxa o Deus do nada e Deus ajuda ele a colar uma coisa na outra. Você está brincando? Mas é gozado que pessoas têm... Os filósofos, vamos dizer, para o cidadão comum, viram deuses intocáveis, né? Feitos sobretudo pela mídia. Agora, a mídia é feita por filósofos? Não, é feita por jornalistas que não entendem nada de filosofia. Esses consagram, então, os grandes filósofos, que eles entendem como grandes filósofos, e a partir daí esses viram deuses. Heidegger, Bertrand Russell, né?